IAG apresenta Esperança para a Vida. Excelso Deus que nos céus habita, queremos, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento, ó Pai, queremos pedir que o Senhor possa acompanhar-nos no estudo da lição. Pedimos a presença do Teu Espírito Santo, Pai, para que tudo o que formos a falar esteja de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham, que a paz do Senhor esteja com todos vós. É desta forma que queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez neste programa Esperança para a Vida. Programa este do estudo da lição da Escola Sabatina, aqui naquilo que é o vosso canal IAG Moçambique. Amém. Se não está inscrito, queremos desde já convidá-lo para inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, comentar, compartilhar este conteúdo com os demais. Hoje estamos no final do nosso trimestre de Paulo Cristo em Colossenses e Filipenses. E para tal, contamos com a presença do irmão Edson, que desde já queremos dar as boas-vindas. Dissemos que pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado. Obrigado, irmão Cipriano. Quero saudar a todos que nos acompanham aí do lado de casa e Deus possa nos acompanhar. Amém. Também, de igual forma, contamos com a presença do irmão Oscar. O irmão Oscar pode saudar aos nossos irmãos. Saudações, amados, a paz de Cristo seja com todos vós. Estamos aqui mais uma vez para fechar com a chave de ouro a lição número 13, permanecendo na vontade de Deus. Esta, de facto, é uma lição tão fundamental para nós. Amém. E queremos também agradecer a presença dos irmãos que têm nos acompanhado desde o início até chegarmos no dia de hoje. Dizer que se você tiver alguma recomendação para nós, pode entrar em contato conosco através do número que está aí no rodapé. Para quem quiser também apoiar este programa para que possamos crescer, pode também o fazer através desses contatos que estão aí no rodapé. Estamos na lição número 13, com o tema Permanecendo na Vontade de Deus. Amém. E o verso para memorizar é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. O que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18? Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Então nós vimos aqui que devemos dar graça em tudo. E porque devemos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus, nós temos que permanecer na vontade do próprio Deus para podermos dar graça em tudo. Agora eu queria saber dos irmãos, quando nós olhamos para este tema, permanecendo na vontade de Deus, tal como o autor ilustra através de uma árvore, aí nós vimos que tem ramos, mas as frutas que nós conseguimos ver aí estão em espécie de decoração, não é? O que significa que, quando nós olhamos para esta árvore, pode representar o próprio Cristo. Exatamente. Onde para as frutas permanecer, precisam estar ligadas já à árvore. Assim como nós, para podermos permanecer, precisamos estar ligados ao nosso Deus Jesus Cristo. O que é que nós podemos dizer sobre este tema, permanecendo na vontade de Deus? O que é que significa permanecer na vontade de Deus? É interessante este tema, permanecer na vontade de Deus, porque este é o dever de todo crente. Permanecer na vontade de Deus, primeiro é preciso saber qual é a vontade de Deus. A todo homem, Deus deseja que o busque verdadeiramente, obedecendo os seus critérios ou os seus mandamentos. Então, se nós desejamos permanecer na vontade de Deus, nós temos que conhecer, em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus. Deus é amor. Por isso nós vemos aqui, essa ilustração mostra uma árvore com seus frutos também, frutos que representam o amor. Se nós queremos permanecer na sua vontade, também aprenderemos a amar. Porque o amor de Deus revela o seu caráter. E se nós vivermos permanecendo em Cristo, também iremos refletir o seu caráter. Então, pelos seus frutos os conhecereis. Em que sentido? Em que em todas as coisas da vida, sejam boas ou más, nós estamos ligados a Cristo, os nossos frutos serão bons. Logo, aprenderemos a fazer o quê? A dar graças em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. Seja o sofrimento, seja na perda, tudo isto vamos reconhecer que há um propósito para aqueles que amam a Deus. Assim nós aprenderemos então a permanecer na sua vontade. Quando vamos ao livro de Salmos, capítulo 40, nos versos 8, nós lemos o seguinte:
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. Então, esse texto nos mostra claramente que permanecer na vontade de Deus significa uma obediência estrita a tudo que Deus exige de nós. Então, se nós, de fato, seguirmos aquilo que são as suas orientações, nós permaneceremos na sua vontade. Agora, o Paulo, que nós vamos ver que é o autor principal aqui deste nosso estudo, tem vindo a ser o autor principal do nosso estudo, ele permaneceu na vontade de Deus. Em que aspecto? Paulo foi incumbido a fazer uma obra. Quando vamos ao livro de Atos, capítulo 26, nos versos 16, nós vamos ver que Cristo transmite o chamado para o Paulo, que era de levar o evangelho para os gentios. E Paulo, no meio desse caminho, ele conseguiu permanecer na vontade de Deus. Mesmo em meio a dificuldades, Paulo não se desviou. Quando nós lemos o seguinte nos versos 16, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Amém. Então nós vemos com isso que, de facto, Paulo recebeu um chamado específico, que era pregar o evangelho para os gentios. E Paulo conseguiu cumprir com aquilo que é o seu chamado. Significa o quê? Que ele permaneceu na vontade de Deus, em obediência a tudo que Deus exigiu. É interessante que quando Jesus Cristo ensina os discípulos a orar, em Mateus capítulo 6, no versículo 10, ele acaba dizendo: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra assim como é no céu. Agora, quando nós entendemos realmente qual é a vontade de Deus para conosco nos dias atuais, nós entendemos que a vontade de Deus é que nós possamos cumprir fielmente a missão que Ele nos concedeu. Amém. É por isso que estamos aqui a olhar para aquilo que são as lições de evangelização que o apóstolo Paulo traz para nós, principalmente num ano em que nós temos o impacto no Moçambique, para que possamos tirar lições valiosas e cumprir com a missão que Deus nos deu. E indo mais, Jesus Cristo, em Mateus nós encontramos os discípulos a dizerem que tua mãe e seus irmãos estão à sua procura. E ele diz que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Exatamente. Então, se nós trabalharmos como o caso que nós vamos ler aqui em Colossenses capítulo 4, de versículo 7 a 9, podemos ler como cooperadores nesta obra que Deus nos deu, vamos poder cumprir com aquilo que é a vontade de Deus. Podemos ler Colossenses capítulo 4, versículo 7 até 9. Queremos ver quais são as lições de evangelização que o apóstolo Paulo nos propõe. Porque quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, estamos a falar de alguém que dedicou-se bastante em centros comerciais, como Corinto e Éfeso, de onde a mensagem se espalhava para outras localidades do interior. Então, lugares estratégicos para o avanço da obra. Então, vamos ver o que é que a Bíblia nos propõe aqui sobre os cooperadores do apóstolo Paulo. Tíquico, irmão, amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Nós, na lição número 12, falamos de conviver com os outros. E o apóstolo Paulo, dentro daquilo que era a estratégia de evangelismo que ele usava, ele convivia com outras pessoas. Mas eu gostaria de saber dos irmãos que lições podemos extrair, lições de evangelização do apóstolo Paulo, e depois podemos também apreciar a cooperação que Onésimo e Tíquico ofereceram no avanço da obra. É importante perceber que Paulo, apesar de ser um missionário completo, ele sempre precisou ter cooperadores. A ideia de trabalhar como evangelista no cumprimento da missão, mesmo que a pessoa tenha capacidades e dons, não pode avançar de forma individual. Deve ter cooperadores. Por isso o próprio Cristo, ele diz, faça-se a sua vontade. Então, o próprio Cristo, que é Salvador e Criador, para iniciar o seu ministério, também compôs uma equipe de trabalho para o cumprimento da missão. Então, conforme eu referenciava,
Paulo, apesar de ele ter muitas qualificações de ser um missionário completo, achou oportuno ter pessoas que pudessem cooperar com ele para trabalhar. Porque nós entendemos, de acordo com o Espírito de Profecia, é que o método de trabalhar 2 a 2 para a pregação do Evangelho foi um método estudado e aprovado no céu. Venha comigo, por exemplo, para Eclesiastes, capítulo 4, os versos 9 até 10, porque nós vemos isto a repetir-se na missão de Paulo, juntamente com os nomes que aqui são mencionados: Onésimo, Lucas, Marcos, cooperadores. Então, em Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 a 10, diz-nos a palavra do Senhor: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa por seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o companheiro. Mas ai do que estiver só quando cair, porquanto não haverá outro que o levante. Então nós vemos que Paulo em prisão nunca esteve sozinho. Sempre esteve com um companheiro para lhe auxiliar às suas necessidades e juntamente se fortificarem na permanência, na vontade de Deus. Então, quanto mais nós hoje, que os tempos do fim estão próximos, precisamos de forma sistemática trabalhar como cooperadores uns dos outros para a proclamação do Evangelho. Então, eu posso ter a capacidade de sair, dar estudos bíblicos, mas é importante que eu vá com alguém para que possamos juntos trabalhar na pregação do Evangelho e assim nos aperfeiçoamos. Como disse o sábio Salomão, um ferro afia o outro ferro. Então, é importante nós entendermos isso. Por isso, Paulo aqui, ele faz essa saudação e ele explica de forma clara que aqueles que são os seus colaboradores irão falar daquilo que ele mesmo passou estando na prisão, o amor que ele tem pelas igrejas que ele foi fundando, mesmo a igreja de Colosso, em que ele não foi e conheceu particularmente as pessoas, mas ele tinha muito amor por aqueles irmãos, mostrando que deve haver uma cooperação contínua, permanecendo na vontade de Deus. Uma das lições que nós podemos aprender sobre as estratégias de evangelização do Paulo é a questão mesmo de pregar o Evangelho em zonas de influência pública. Nós, quando voltamos à lição de número 1, vamos ver que, de fato, Paulo esteve na igreja de Filipos, que era uma, vamos assim dizer, capital de Roma. E lá ele sabia que muitas pessoas que vinham de diferentes lugares se encontrariam ali e ouviriam a mensagem e espalhariam para outros lugares. Exato. Aqui também nos fala da cidade de Éfeso, que era uma cidade comercial, onde o Paulo, por sua vez, veio a fazer o quê? Esse trabalho de evangelização pública para poder alcançar outros lugares. Então, isto é um grande exemplo para nós nos nossos dias, de que, de fato, nós podemos usar este método para poder fazer avançar o Evangelho. No tempo do Paulo, o Evangelho havia sido levado a todo mundo. E isto foi por causa dessas estratégias implementadas. Quando nós lemos o livro de Colossenses, capítulo 1, versos 5 e 6, lemos o seguinte: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, esse texto nos deixa claro que o Evangelho havia chegado aos colossos, mas também havia alcançado outros lugares no mundo. Isso significa que o método usado pelo Paulo de usar lugares de influência pública funcionou para que o Evangelho fosse em todo o mundo. Mas através de quê? De pregação pública, evangelismos públicos. Os evangelismos não podem ser feitos de forma fechada, porque ao fazer o evangelismo de forma fechada, nós temos mais tendência de alcançar aqueles que já conhecem a verdade. Mas aqueles que não conhecem a verdade precisam ser alcançados através de programas de evangelismo público, porque é um lugar onde qualquer um passa e vê as coisas ou ouve as coisas que são pregadas naquele momento. Uma outra questão também que eu gostaria de mencionar aqui. Nós, hoje em dia, temos muitas ferramentas. Paulo não tinha muitas ferramentas. Paulo não tinha transporte, Paulo não tinha a mídia, Paulo não tinha a imprensa. Mas ele conseguiu, de fato, levar o Evangelho a todo mundo. Nós temos várias ferramentas nos nossos dias. Temos o transporte, temos também a imprensa e temos a mídia. Agora a pergunta é, por que o Evangelho não tem sido difundido a todo mundo? A resposta só pode ser essa: preguiça. Tem havido preguiça da nossa parte de fazer o trabalho como devia ser feito. Agora, se nós fizéssemos o uso dos instrumentos que nós temos para poder fazer avançar a obra, muito resultado se fazia sentir. Agora, outra coisa que também deve se destacar
não é só usar das ferramentas existentes, é preciso também conhecer a mensagem que será pregada. Exato. Porque quando nós vamos, por exemplo, no tempo do Paulo, ele estava focado na verdade presente. Existiam várias verdades essenciais para o seu tempo, mas ele focou mais na verdade presente. Então, o povo de Deus nos nossos dias tem também a verdade presente. Apocalipse capítulo 14, 6 até 12. As 3 mensagens angélicas. Amém. Isso é importante porque, se forem a ver, antes da conversão de Paulo, quando perseguidor de cristãos, a maior preocupação de Paulo era perseguir os cristãos até Damasco. O que era Damasco? Era um centro comercial. Então, Paulo, querendo bloquear a pregação do evangelho, ele não pensou num lugar de pouca influência. Ele pensou exatamente em um lugar que, se o evangelho chegasse, ou se o evangelho se expandisse, então todo mundo seria convertido. Então, a primeira investida de Paulo para bloquear o evangelho é exatamente fazer com que o evangelho não chegue em áreas populosas ou centros comerciais. Mas Deus, como é bom, é exatamente neste empreendimento que ele converte a Paulo. E Paulo, sabendo da sua história, ele vai agora imprimir esta mesma força, essa dinâmica, para levar o evangelho em centros populosos, em lugares comerciais. O que nos mostra que hoje precisamos fazer planos sábios para alcançar as pessoas onde estão. Onde as pessoas se concentram, que logo pela manhã vão deslocando-se para levar as suas atividades. Estamos falando de mercados, estamos falando de praças. Então nós precisamos pregar o evangelho, mas para isso precisa cada indivíduo fazer um questionamento. Qual é a minha parte nesta grande seara? Qual é o meu chamado? Em cumprimento de Mateus capítulo 28. Porque ide fazer discípulos de todas as nações. Muito bem, ide. Mas como é que eu vou? O que é que eu vou exatamente dizer? Temos que conhecer a mensagem da verdade presente. Então, no livro, por exemplo, Evangelismo, capítulo 5, diz que planejamento das reuniões evangelísticas é preciso que hajam planos bem estabelecidos. Porque os planos bem estabelecidos garantem a qualidade do trabalho que vai ser realizado. Em outras passagens, a serva do Senhor diz que precisamos surpreender os anjos maus. O que significa? Enquanto Paulo fazia o planejamento das suas viagens, juntamente com seus colaboradores, definiam as metas e eram guiados pelo Espírito Santo. Muitas das vezes nós podemos ter bons planos, mas não queremos dar a mensagem da verdade presente. E negligenciamos a operação do Espírito Santo na nossa vida. O que é que nós fazemos? Gastamos recursos, fazemos o programa acontecer e no fim do dia as pessoas se convertem, não permanecem na verdade. Porque o que foi apresentado foi o eu. Cristo foi deixado de trás. Razão pela qual Jesus Cristo não levou os discípulos de forma imediata para a pregação do evangelho. Treinou os discípulos em primeiro lugar, lhes fez perceber o campo missionário e treinou-lhes de forma prática. O que significa? Quando nós estamos nas nossas igrejas locais a falarmos de plano de evangelismo, por exemplo, o Impacto Moçambique, significa treinar missionários, mas treiná-los de forma prática. Como? Dando estudos bíblicos de casa em casa. E orando a Deus que o Espírito Santo vá guiando os seus anjos para abrir e preparar os corações das pessoas. Vejam que Paulo, ao receber, por exemplo, na sua visão, passe pela Macedônia e ajude-nos, significa há muitos macedônios, mas que precisam de verdadeiros missionários que têm uma missão e uma mensagem específica, porque o pedido foi específico. Passe da Macedônia e ajude-nos. Significa, há muitos que clamam por este pedido. Será que estão dispostos os mensageiros de hoje a cumprirem e permanecer na vontade de Deus e de fazer discípulos de todas as nações? Então precisamos ter planos bem estabelecidos e bem definidos para avançarmos com a palavra de Deus. Quando lemos no versículo 7 de Colossenses 4, nós vimos que Tíquico é chamado de fiel ministro. Porque tudo aqui que nós falamos, o que está em falta é essa parte de sermos fiéis. Se nós não somos fiéis àquilo que é a vontade de Deus, em nenhum momento poderemos cumprir e avançar. Agora, olhando, por exemplo, para essa questão de necessidade de ministros fiéis à vontade de Deus, nós vimos um Paulo
que mesmo estando preso, se preocupa com a condição espiritual dos seus irmãos de Colosso. Exato. Ele escreve essa carta para que lá chegasse até eles. Agora, como é que podemos fortalecer os laços espirituais mesmo estando distante um do outro? Eu, quando analiso, na verdade, a carta de Paulo, essa informação que Paulo envia aos Colossenses, de dizer que iriam para lá alguns irmãos, Tíquico e Onésimo, para poder fortalecê-los, eu vejo em Paulo uma necessidade de ter que mandar um relatório para os irmãos que estão em Colossos. Não vejo simplesmente como um ato de querer partilhar aquilo que são as suas experiências, mas é um relatório para que eles saibam o que de fato está acontecendo com Paulo, onde estava. Okay? Então, como é que esse relatório ele é formado? É um relatório baseado numa experiência real que ele estava a viver. Não é um relatório baseado em algumas coisas que ele apanhou, mas é uma experiência real que ele estava a viver naquele lugar. Torna-se assim um relatório poderoso para as pessoas que ouvem. Então, essas pessoas, por sua vez, ao receberem esse relatório, o que acontece com eles? São confortados, por saberem que, de fato, o Paulo está, mesmo em estado de prisão, estava a trabalhar. Porque o próprio Onésimo, se nós formos a ver, também foi convertido numa situação de prisão, por causa do trabalho que o Paulo fazia. Exato. É um relatório que trazia, em algum momento, conforto para os irmãos da igreja de Colossos. Será que o cuidado pastoral é tão importante quanto a pregação? Porque aí vimos que, uma vez que receberam a mensagem, o que tem acontecido? Muitas das vezes prega essa mensagem, as pessoas recebem, são batizadas e depois desaparecem. Não há nada a se fazer. Mas aqui vemos uma postura diferente do apóstolo Paulo. Será que o cuidado pastoral também é tão importante? É preciso perceber que Paulo tem uma preocupação muito importante, que é a unificação na doutrina, no ensinamento. Mesmo à distância, a preocupação de Paulo é saber se há um crescimento espiritual e uma permanência na vontade de Deus. Razão pela qual este envio constante dos seus colaboradores às igrejas que eram fundadas, mesmo a igreja de Colossos, que ele não conheceu de forma particular, ele tinha essa preocupação. O que significa que nós podemos pertencer a uma igreja, ainda que distante, deve haver uma preocupação de como é que os irmãos entendem. Será que eles estão crescendo em Cristo? Como é que eles encaram as dificuldades? Então, missionários enviados de tempos em tempos para fortalecer as igrejas são necessários. Então, nós vemos a experiência de Paulo. E uma das coisas é que tanto o Onésimo e os outros colaboradores eram conhecidos como o fiel amado. Então, esta palavra, o fiel amado, significa que havia uma proximidade de saber, esses irmãos apresentarão a mensagem verdadeiramente não deles, mas de quem? De Cristo. Então, eram fiéis a apresentar a mensagem e manter os ditames de Deus. Hoje, a preocupação deverá ser esta: como é que os nossos irmãos enfrentam as dificuldades da vida? Porque sabemos que há muitas igrejas que ficam, talvez, mais de 6, 7, 8 meses sem pastor e sem enviar missionários. Mas lembre, como é que a fé daqueles irmãos está? Conforme o nosso plano referenciava, há muitos que descem as águas batismais, que passado algum tempo retrocedem. O que falta? É o acompanhamento. Então, Paulo, apesar das dificuldades, mesmo em cadeias, Paulo continuava fazendo o quê? Acompanhamento, através das suas cartas e o envio desses irmãos. Hoje podemos entender as cartas de Paulo como os escritos de Espírito de Profecia. Se nós mantemos contato com as pessoas pelas quais nós demos estudos bíblicos, fazendo visitações, lhes emprestando os livros de Espírito de Profecia, isso de alguma forma cria uma relação. Existem pessoas que estudaram cá conosco em Maputo, que hoje não vivem em Maputo, estão nas províncias, mas pelo fato de mantermos contato via as plataformas que nós temos, ou envio de um livro, essas pessoas permanecem firmes em Cristo Jesus. Porque a igreja, tanto que Paulo menciona aqui, ela é uma igreja universal. Exatamente. É uma igreja que contempla tanto judeus como gentios, mas que amam e permanecem na verdade. Este é um ponto muito crucial. Então temos que ter o mesmo cuidado. A nossa preocupação na permanência naquilo que é a vontade de Deus. Amém. Então, em suma, o que devemos reter aí é que, ao se pregar o evangelho, as pessoas aceitar, não basta só pregar, há que apacentar. Exato. Porque se Jesus Cristo nos constitui pastores do seu rebanho, temos que alimentar este rebanho. Paulo poderia muito bem ter mandado
a carta, simplesmente. Exatamente. E a carta é ir para lá e obter uma resposta. Mas não, ele escreve a carta e manda alguém que ele sabe que é fiel Exato. e vai ser fiel no relatório que vai trazer. E essa pessoa vai lá para presenciar em loco Exato. o que está a acontecer no terreno, para dizer que é muito importante que nós possamos estar no terreno onde as coisas estão a acontecer, para perceber as necessidades do rebanho e poder satisfazer essas necessidades. Na lição de domingo, aqui o autor diz que Paulo dedicou-se bastante nos centros comerciais. Já tínhamos referenciado isto. Como Corinto, Éfeso, de onde as mensagens se espalhavam para outras localidades do interior. Estamos a falar aqui de evangelismo público. Como podemos avançar firmemente, olhando para frente e para cima, recebendo as ordens de Cristo, sabendo que estamos dentro de um grande conflito em que se diz não podemos proselitar? Porque uma das coisas que vai minar a pregação do evangelho ou o plano de evangelismo público é porque existem ordens que se diz não se pode fazer proselitismo. Então, como membros adventistas do sétimo dia, temos que nos basear no que diz a palavra de Deus, Atos capítulo 5, verso 29. Mas importa obedecer a Deus do que os homens. Nos diz, ide fazer discípulos. Então, mesmo que venha um plano, não interessa de que lado estiver a vir, que diga, não vamos fazer proselitismo. Nós temos que avançar respondendo o chamado de Deus de Mateus capítulo 28. Porque muitas das vezes os projetos de fazer evangelismo público têm sido barados porque alguns acreditam que precisam respeitar as ordens dadas por algumas instituições. Mas nós precisamos avançar firmemente, olhando e seguindo apenas as orientações de Deus. Exatamente. E para o sucesso desse evangelismo público, nós vamos ver as conexões que devem existir na igreja. Então, na lição da segunda-feira, fala-se aqui de conexões e podemos ler o versículo 10 e 11 de Colossenses 4 para podermos comentar sobre essas possíveis conexões necessárias, porque o apóstolo Paulo vai focar naquilo que é a união da igreja. Porque uma igreja que não está unida, dificilmente ou será impossível que cumpra a sua missão. Exatamente. Mas quando a igreja compreender a vontade de Deus e se unir, ela vai poder sair e cumprir a missão. O que diz Colossenses 4, 10 e 11? Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e a Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebeste os mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Então, quando nós olhamos aqui nesta lição, o que é que nós podemos dizer sobre as conexões na igreja, visando a questão da unidade para o cumprimento daquilo que é a vontade de Deus, que é o cumprimento da própria missão? Muito bem. Nós vamos ver que Paulo era um líder preocupado com a manutenção da igreja. Paulo destaca 3 obreiros que com ele estiveram. Exatamente. Que são da circuncisão. Ele diz que são únicos obreiros que com ele estavam. Nós precisamos entender o que isso significa. Naquele tempo, poucos os cristãos judeus estavam dispostos a cooperar na obra de pregar o evangelho aos gentios. Exatamente. Por causa de questões tradicionais. Então, as questões que eles tinham, por exemplo, como sendo uma nação eleita, esses privilégios eles perderiam por causa do número de gentios que poderiam se agregar. Nós vamos ler aqui juntos o livro Atos dos Apóstolos, na página 104, que diz assim: do resultado do trabalho dos apóstolos entre os gentios, ficou evidente que os conversos dentre este último povo excederiam muito aos conversos judeus em número. Os judeus temiam que, se as restrições e cerimônias de sua lei não fossem tornadas obrigatórias aos gentios, como condição para se tornarem membros da igreja, as particularidades nacionais dos judeus, que até então os tinham mantido como um povo distinto, e todos os outros povos desapareceriam finalmente dentre os que recebiam a mensagem do Evangelho. Por essa razão que Paulo, quando de facto destaca esses 3 nomes, não é? Que nós vemos aqui, o Aristarco, o Marcos e também o Justo, que é Jesus chamado Justo. Então nós vamos ver que ele diz que são os únicos que comigo cooperam, para dizer que dentre aqueles que são da linhagem judaica, que se aliaram ao cristianismo,
Esses são os únicos nomes que estavam dispostos a trabalhar com ele. Mas muitos outros poderiam colaborar sendo judeus. Mas por que não fizeram isso? Porque houve um empecilho, houve um impedimento, questões tradicionais. Isso pode nos levar a uma reflexão para aquilo que pode ser o problema dos dias de hoje. Algumas questões tradicionais, algumas questões de interesse pessoal podem estar a impedir com que a obra do Evangelho possa avançar. Por essa razão que, de fato, nós temos visto que como igreja, como povo, nós estamos a impactar como deveríamos impactar Exatamente. No mundo, nesse momento. Então, por essa razão que é preciso observar essa questão e, estudando essa lição, nós precisamos chegar a uma conclusão de que questões tradicionais devem ser deixadas de lado e o que deve ser considerado em primazia é a missão que Cristo Jesus nos deu. Amém. Esta questão em que Paulo diz aqui, estes são os únicos que estão comigo, em algum momento determinam e desqualificam certo grupo. E nós vemos hoje em dia nas nossas igrejas locais, alguns a dizerem a falta da unidade é porque surgem diversos grupos. Às vezes a questão de formação ou de solução de grupos não tem a ver em si com a natureza ou o desejo das pessoas, mas a filiação no cumprimento de uma determinada missão. Os judeus foram dados, em primeiro lugar, este privilégio. Deveriam ser eles a levar o evangelho a todo mundo, mas eles falharam. E Deus queria que o evangelho fosse levado a todo mundo, mas de forma particular escolheu um povo para dar esse início. Então Paulo poderia ter muitos colaboradores na pregação do evangelho, incluindo muitos judeus. Mas vejam que parece que Paulo avançou sozinho, sendo conhecido como o pregador dos gentios. O que antes mesmo da conversão de Paulo, se os judeus tivessem vivido e amado e permanecendo em Deus, teriam levado o evangelho até Paulo. Nessa vertente, porque também era um judeu, mas também não via nesta vertente de alcançar o evangelho em todo o mundo. Agora, essas conexões na igreja surgem nessas vertentes, em que alguns vêem a necessidade de avançar firmemente para o alvo que nos é proposto, que é a pregação do evangelho dentro e fora do tempo, abreviando assim a volta de Jesus. Então, a unidade que tem que ser vista dentro da igreja para o cumprimento da missão é a união na verdade. Então, a união na verdade, ela nos capacita para o cumprimento da missão. Então, nós precisamos entender que a unidade que a igreja precisa é esta unidade para o cumprimento da missão. Nesta questão que o autor coloca aqui, diz que além de enviar notícias por meio de mensageiros, conforme vocês veem, de outras formas, Paulo incentivou a união das igrejas. Nós estamos falando de ecumenismo. Estamos falando dentro da igreja que professa conhecer a verdade. Aí o que nos une é o estudo da palavra de Deus e o cumprimento da missão. Mas a união não pode ser para sacrificar princípios. Tem que ser mesmo para o cumprimento da missão. Por isso, as ameaças que aparecem, muitas das vezes para criar a desunião, são feitas quando se foge ou se perde de vista a missão que Deus nos deu. Aí surgem várias ameaças, porque o eu sobressai além de Cristo Jesus. Mas se todos nós olharmos e tudo convergir para Cristo Jesus, haverá o quê? União na diversidade. O que é união na diversidade? Os que cantam, cantarão para levar pessoas a Cristo. Os que visitam, visitarão para mostrar o amor de Cristo. Os que pregam, pregarão para levar pessoas a Cristo. Então haverá uma união na diversidade. Mas tudo isto vai nos apontar através do quê? Da verdade. A verdade será o ponto principal para esta nossa unidade. Isso nos mostra algo muito importante que nós devemos observar nos nossos dias de hoje. Nós não podemos impedir com que o evangelho possa avançar. Nós não podemos ser pessoas que impeçam que o evangelho possa alcançar aqueles que, de fato, precisam ser alcançados neste tempo. Devemos tomar uma atitude semelhante à do Paulo. Por causa da influência e insistência do Paulo, esse concílio aconteceu. Por causa dele ser determinado em querer com que a verdade fosse levada àqueles que precisavam ouvir. Então, essa é uma postura de uma liderança preocupada com o quê? Com a manutenção da igreja. Exatamente. Essa é que deve ser a atitude da liderança nos dias de hoje. Preocupar-se com a manutenção da igreja e a expansão do evangelho para aqueles que, de fato, ainda não têm acesso. Então, estamos a dizer que o Concílio de Jerusalém podemos compreender hoje como uma conferência geral. Exatamente. A preocupação primária tem que ser qual é o objetivo de Deus ter levantado este movimento. É a pregação do
Evangelho. Por isso chegou-se à conclusão que Paulo devesse, de facto, continuar a pregar o Evangelho para o cumprimento da missão. É interessante vermos aqui quando o autor, no último parágrafo, diz que as ameaças à unidade não são novidade. Nos últimos anos, as forças do mal têm atacado intensamente a unidade da igreja. Essa tensão sobre a unidade pode ser sentida em todos os níveis da igreja. Agora, a unidade, enquanto a igreja for composta de dois grupos, o trigo e o joio, ela não será uma unidade uniforme. Exato. Porque para o trigo, o joio é uma ameaça e para o joio, o trigo é uma ameaça. Em que sentido? O trigo quer cumprir a missão que Deus lhes deu. Agora, isso ameaça o próprio joio, porque nós sabemos que, através do cumprimento dessa missão, o joio também será separado. E qual é a finalidade do joio? É que queime. Então, para não queimar, tem que travar o trabalho do trigo dentro da igreja. O trigo não pode avançar com o seu trabalho. Essa é a vontade do inimigo. Na lição de terça-feira, temos como tema maduros e convictos. O que é que os irmãos entenderam nesta lição? É interessante que o que eu encontro aqui nesta lição é a oração que Epáfras faz a favor da igreja de Colossos. Epáfras era um dos cobreiros que trabalhava junto com o Paulo. E se nós formos a ver como é que Epáfras vem a receber o Evangelho, nas lições passadas já falamos sobre isso, foi através do trabalho que Paulo fez em Éfeso. Então, Epáfras estava ali, com certeza, era uma das pessoas que estavam a ouvir o Evangelho. E por essa razão, tendo ele ouvido o Evangelho, aceitou. E com certeza se aliou a Paulo. Agora, o que é interessante é que essa lição nos mostra que Epáfras, juntamente com outros, foi uma das pessoas que foram formadas. Foi formado, foi capacitado para que pudesse levar o Evangelho para onde? Para Colossos. E por meio dessa formação que Epáfras, nesse caso, teve, surge essa igreja de Colossos. Agora, Paulo menciona a oração que Epáfras fazia a favor dos irmãos da igreja de Colossos. Agora, nessa oração nós podemos destacar alguns aspectos importantes, como ele ora para que a igreja possa se conservar, para que a igreja seja madura, para que a igreja possa estar plenamente convicta no quê? No conhecimento da verdade. E também conheça ou esteja dentro daquilo que é vontade de Deus. Agora, isto nos ensina algo muito importante. Quando nós nos tornamos obreiros, não é? Ministros do Evangelho, devemos ter uma relação com a igreja a qual nós temos fundado. E essa relação deve nos fazer nós nos preocuparmos com o estado espiritual dessa igreja. Epáfras, por sua vez, ele dedicava-se a orar pela igreja. Então, aqui nos ensina que um ministro, quando institui uma igreja, não pode deixar essa igreja, vamos assim dizer, ao calhas, ou esperar que essa igreja possa crescer por si, mas deve continuar a interceder pela igreja. Veja só que Epáfras encontrava-se longe da igreja de Colossos, junto com Paulo, mas mesmo assim ele fazia orações como se de fato estivesse lá presente. Então, é importante nós continuarmos com a obra de manutenção da igreja através mesmo do ministério da oração. É interessante porque o autor nesta lição diz que ter um propósito é essencial para realizar o empreendimento. O ministério de Paulo e de seus cooperadores exemplifica essa determinação. Isto está em conformidade com uma gíria popular que se diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Significa que temos que ter um propósito, e o maior propósito de todos é cumprir a vontade de Deus. Se Deus nos alcançou e Deus nos ama, nós precisamos levar este amor para com os outros. Então, por isso, Epáfras aqui, ele representa o trabalho que Cristo está fazendo até hoje, que é a intercessão. Nós, como pecadores, enquanto Cristo intercede por nós, temos a força para vencer o pecado. Então, as dificuldades que a igreja enfrenta precisa de homens de oração que intercedam para que haja, de fato, um envolvimento, uma atuação do Espírito Santo. Isso é muito importante. O poder da oração. Muitas das vezes costumamos dizer: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. Então, aqui nós temos um exemplo deste homem que se dedicava orando para o crescimento e aperfeiçoamento da igreja. Então, nós precisamos ter e buscar deste exemplo. Orarmos uns pelos outros e de forma especial para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Então, ser maduros e convictos nos leva a estarmos aprofundados na verdade. Paulo, em outra ocasião, em 1 Coríntios, venham comigo para 1 Coríntios capítulo 3, 1 e 2, nos diz: eu, irmãos,
Não pude falar-vos como espirituais, mas como carnais, como bebês em Cristo. E alimentei-vos com leite, e não com comida sólida, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Inveja, contendas, divisões, sois carnais, e não andeis como homens. Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, sou de Apolo, não sois carnais. Então, o que significa? Quando nós não nos alimentamos de forma sólida do conhecimento da palavra de Deus, divisões surgirão na igreja, contendas surgirão na igreja, porque perdemos de vista o verdadeiro foco. Mas quando Cristo está em nós, nos alimentamos de forma sólida, passamos a orar uns pelos outros. Para quê? Para que tenhamos vitória sobre o pecado e assim também sermos de facto co-obreiros de Cristo, andar como Cristo andou. E se andamos como Cristo andou, onde é que Cristo está? No santuário celestial, no lugar santíssimo. Então, pela fé, estaremos com Ele a fazer o quê? A obra de intercessão. Porque se Cristo está intercedendo pela igreja, precisamos nós também interceder uns pelos outros, irmãos que contemplam a igreja cujo Cristo é a cabeça. Então, quando nós não nos alimentamos com comida sólida, mesmo depois de descer as águas batismais, não tornamos pessoas maduras. Logo, não temos convicção daquilo que são as nossas doutrinas, daquilo que são as nossas crenças. Então, ficamos abalados e discutimos coisas muito medíocres. Mas quando nós termos, de facto, um encontro com Cristo, buscarmos a Cristo, entendermos qual é o nosso propósito, aí nós nos tornamos o quê? Maduros. As crianças, geralmente, elas não entendem, não têm um escopo real, de facto, qual é o seu propósito. Porque elas estão num processo de formação. Mas o que nós entendemos pela graça do Senhor é que todos aqueles que nasceram nas águas batismais nascem como missionários, mas não terminam como bebés espirituais. Precisam crescer, ser maduros e convictos. Qual é a maior convicção? Que Cristo virá. Então, se Cristo há de vir, como é que deve ser a nossa vida? Igual a desses cooperadores de Cristo, que oram pela igreja, preocupam-se com o crescimento espiritual da igreja, enquanto isso, olham continuamente, fazendo e permanecendo na vontade de Deus. Ainda nesta lição, se formos a ver, para estarmos maduros e convictos, temos que ter vitória sobre o pecado. Vamos ver aqui, por exemplo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Assim diz a palavra do Senhor: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Quando nós somos maduros e convictos, aprenderemos a fazer o quê? A fugir da iniquidade e não permanecer na iniquidade. Isso significa vitória sobre o pecado, resistir às forças do mal e do seu poder, permanecer em Cristo Jesus. Aí seremos vistos como pessoas maduras e convictas na verdade que professamos. Gostaria que abríssemos o 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Aqui diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos, sede maduros, tende ânimo, pensai do mesmo modo, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Nós já vimos que a paz que aqui se refere à paz de Deus é diferente da paz deste mundo. Mas o que é essencial neste texto é que os que atingem a maturidade são aqueles que estão unidos em princípio. Exatamente. Porque o que nos une é a verdade. Então, são aqueles que cumprem aquilo que é a vontade de Deus. Sim. Exato. Nós podemos perceber, de fato, que o Epáfras, ele faz uma oração pedindo para que a atitude dos membros da igreja de Colossos seja com base naquilo que é a sua experiência. Ele pede para que eles sejam maduros, assim como ele é maduro, mas devemos entender como é que ele vem a alcançar esta maturidade.
quando nós avaliamos as estratégias de Paulo para difundir o evangelho a todo mundo, vamos ver que uma delas era capacitar obreiros eficientes para a pregação do evangelho. E se formos a ver os resultados do Epáfra, foi estabelecer a igreja de Colossos, mas não só. A igreja de Laodiceia e também de Hierápolis. Isto por causa do quê? Do trabalho que ele fez naquela região. Então, é uma das estratégias fundamentais que nós precisamos implementar nos dias de hoje. Capacitar membros que sejam capazes de poder fazer o quê? Criar novas igrejas em lugares negligenciados. Assim nós podemos dizer que é a obra que de fato Epáfras fez. Agora, uma coisa importante é, nós não precisamos nos preocupar em formar obreiros administrativos, mas obreiros que de forma prática consigam levar avante o evangelho e se preocupem com aquelas almas que eles fazem o quê? Transmitem o evangelho, porque nós hoje em dia temos pessoas que compreendem que a obra de pregação do evangelho, a obra de instituição de igrejas, se limita apenas a poder controlar os assuntos administrativos. Mas isso vai além disso. Exato. A preocupação primordial deve ser em permitir ou garantir a espiritualidade da igreja instituída. Então, isto é que deve ser o foco. E Epáfras conseguiu fazer isso com muita maturidade. Então, tanto que ele orava para que a igreja pudesse fazer o quê? Permanecer firme e plenamente conhecer a vontade de Deus. Exatamente. E esse é o desejo de Deus, que a sua igreja seja uma igreja madura e convicta naquilo que é a missão que ele concedeu a esta igreja para terminar esta obra e desta forma Jesus Cristo vier nos buscar para podermos ir para os céus. No mundo, mas não do mundo. Vamos ler 2 textos aqui para podermos comparar o perfil de 2 homens que trabalharam em algum momento na obra, mas depois houve uma diferença entre os 2. Exato. Em Colossenses 4, no versículo 14 e 15, lemos o seguinte: Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam. No versículo 15 diz: cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa, para dizer que naquele tempo já havia este hábito que também não deve morrer nos dias atuais. Os pequenos grupos. Exatamente. Quando já voltamos para 2 Timóteo, depois vamos voltar para os irmãos poderem esclarecer com mais detalhes sobre esses 2 homens. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10 e 11, lemos o seguinte. Versículo 10. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traz-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Amém. Então, quando nós olhamos para estes 2 homens, quem terá amado o mundo? Porque a Bíblia nos diz que a amizade com o mundo é inimizade Com Deus. com Deus. Então, quem terá amado o mundo, o que isso significa hoje para os nossos dias na missão? Porque estamos a falar dos 2 homens que trabalharam na missão da pregação do Evangelho, mas em que um amou o mundo. O que isso significa para nós nos dias atuais? É interessante, antes mesmo de entrar para esta questão, vermos que o livro de João, capítulo 17, nos mostra de facto que nós não somos deste mundo. Assim como Jesus Cristo não é deste mundo. Paulo, na verdade, escreve essas cartas encarcerado. Mas o que levou Paulo a ser encarcerado? É por causa de amar e pregar a verdade. Então, o mesmo que aconteceu com Cristo Jesus. Por isso, em João capítulo 17, e verso 14, é nos dito: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os deu, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Então, Paulo estava encarcerado porque ele tinha a palavra de Deus viva nele. Mas aqueles que não tinham a palavra viva, não tinham como amar os 2 senhores, ou amar a um e odiar o outro. Este foi o exemplo de Demas. Ele amou o presente século. Ou seja, se nós temos a palavra, o mundo não tem como nos amar, assim como também não amou Cristo, porque nós não somos deste mundo. Esta foi a grande oração que Cristo fez aos seus discípulos, rogando ao seu Pai: eu rogo que nos tires do mundo, mas livre-nos do maligno. Então, Demas é um exemplo que tem que ser refletido e bem compreendido nos nossos dias. Em que sentido? É alguém que conheceu a verdade, andou nos caminhos da verdade, mas não permaneceu na verdade.
Qual é o perigo? Uma vez tornando-se adventista sétimo dia, não é o garante da salvação. Porque este é o ensino católico e babilônico, que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós no adventismo temos que entender, não basta apenas conhecer. Nós temos que conhecer, viver e permanecer. Razão pela qual o Apocalipse, quando descreve, diz que bem-aventurados são os que lêem, os que ouvem, mas que obedecem às palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. E aqui, Paulo faz referência. Só Lucas está comigo, o médico amado. É importante que Lucas tinha sido formado nas escolas do mundo para ser um médico. Mas porque ele amou o evangelho, ele aceitou ser colaborador de Paulo, andando com Paulo na pregação do evangelho. Mas Demas olhou para as vantagens que o mundo oferecia. Ele foi para a galáxia crescente. Ou seja, olhando para Lucas e para Demas, quem poderia, nas possibilidades, na visão humana, amar mais o mundo pelas oportunidades que a vida oferece, poderia ser Lucas. Mas porque ele amava o evangelho, cooperando ali com Paulo, ele permaneceu. Então, este exemplo de Demas é um exemplo negativo de aqueles que um dia conheceram a verdade, tiveram os privilégios de viver na verdade, mas não permanecem na verdade. Então, aqui em João, quando a Bíblia diz que eu oro para que não lhes tires do mundo, mas que lhes guarde do mal, significa precisamos constantemente estudar a palavra de Deus para permanecer nela. Por isso diz o verso 17, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se nós permanecemos na verdade, seremos separados do mundo, porque não somos deste mundo. Mas se nós piscarmos para a esquerda, deixarmos de olhar Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, vamos olhar para trás, como fez também a esposa de Ló, olhando para as coisas desta terra, conforme escreveu Paulo aos Filipenses, as coisas desta terra, ao Deus deste mundo, ao Deus do ventre, as coisas que apenas vão enaltecer e fazer valer apenas o nosso egoísmo. Demas perdeu-se por causa desta natureza de cobiçar as coisas do mundo. Então, a lição nos dá a entender com isso que a vontade de Cristo é que, mesmo tendo os nossos pés no mundo, a nossa mente não deve estar neste mundo. Os nossos pensamentos não devem estar neste mundo, mas no mundo por vir, ou seja, no céu. Em Lucas capítulo 9, versos 23, nós encontramos o seguinte: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso significa o quê? Que Deus exige de nós sacrifícios de abnegação. Nós devemos nos abnegar dos nossos interesses, dos interesses que esse mundo nos oferece, para que possamos nos focar com aquilo que é o nosso chamado. O nosso chamado é para que nós possamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Exatamente. E cooperarmos na obra através da pregação do Evangelho. Mas, por sua vez, nem sempre aqueles que se aliam ao Evangelho significa com isso que são sinceros. Por quê? Porque alguns podem olhar para a questão só de pregar o Evangelho como se fosse suficiente. Precisamos estabelecer uma íntima ligação com Jesus dia após dia. É isso que Jesus Cristo diz, que nós devemos fazer o quê? Negarmos-nos a nós mesmos cada dia. É um processo diário. Deve haver uma conversão do eu diária. Uma abnegação diária, de tal maneira que possamos fazer o quê? Manter a nossa salvação. Agora, o livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12, porque nós podemos ver com isso que o fato de alguns estarem a cooperar hoje com a obra, se tornarem missionários, se tornarem obreiros, não é garantia de que, de fato, essas pessoas são fiéis ao Senhor. Então, nós podemos ir ver o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 10, quando lemos os versos 12. Diz-nos assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, muitas das vezes nós achamos que, pelo fato de os nossos nomes estarem escritos no livro da igreja e pelo fato de nós estarmos a participar num pequeno ministério que a igreja instituiu, é garantia de salvação. Não é verdade. Nós precisamos manter a conexão com Cristo e fazermos a nossa obra de forma fiel, sem interesses secundários ou terciários. Entregarmos tudo, porque a abnegação significa entrega total e completa dos nossos interesses e manter o interesse do Senhor acima de tudo. É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 6, porque hoje em dia podemos encontrar um Demas dentro de nós. Exatamente. Em cada um de nós pode existir um Demas.
E aqui encontramos a raiz, o fundamento. Porque o que faz com que muitos que abraçam a verdade hoje abandonem esta verdade tem a ver com os prazeres que este mundo oferece. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram do quê? Da fé e se torturaram com muitas dores. Então nós vimos, porque em algum momento quando olhamos para o apóstolo Paulo é alguém que sofreu perseguições, os seus cooperadores, que inclui lá o próprio Demas, são pessoas que sofreram perseguições. Então, em algum momento, alguém como Demas olhou para frente e diz que não, melhor é abandonar esta verdade, estar em sintonia com o que o mundo me oferece. Então, podemos encontrar Demas dentro de nós. Estamos a falar de pessoas que desviam-se do foco daquilo que é a missão que Deus nos deu, para simplesmente olharem para a questão do dinheiro. O problema não é dinheiro, é o amor ao dinheiro. Exatamente. Porque quando nós olhamos, vamos ver que a igreja, por exemplo, de Deus é uma igreja rica. Porque Deus é o dono da prata do próprio ouro. Então não há nenhum recurso em falta. Simplesmente Deus pode não conceder porque não estamos a cumprir aquilo que é a sua vontade. Se estivermos a trabalhar para o cumprimento da missão, Deus vai conceder todos os recursos que precisamos para que a obra avance. Exato. Podemos ir para o livro de Marcos capítulo 8, versos 36. A palavra de Deus nos diz aqui: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, nós vemos que essas perguntas devem ser feitas continuamente. Este mundo oferece muitas oportunidades, mas todas essas oportunidades é para ofuscarem as maravilhas que Deus tem preparado para nós. Então, Demas não avaliou as propostas no sentido positivo. Olhou para aquilo que o mundo estava a oferecer em detrimento daquilo que ele tinha como experiência, os sofrimentos de Paulo, e ele disse que não, melhor é que seja alguma coisa e ganhar algum lucro nesta vida, mas ele perdeu o maior dom de Deus, que é a vida eterna. O que significa? Se nós hoje analisarmos ou colocarmos na balança até que ponto estamos dispostos a permanecer firme, mesmo mediante a apresentação de várias propostas que Satanás nos faz. Porque Paulo estava ele sofrendo perseguição. Lucas não continuou para todo sempre com Paulo. Mas Aristarco foi o único que permaneceu com Paulo até o fim. Era o seu companheiro na prisão. Por que é importante entendermos isto nos dias em que estamos vivendo, desde o tempo do fim? É que nos será apresentado constantemente a proposta sobre o decreto dominical. Ou aceitarmos a marca da besta para poder ter acesso, comprar ou vender e receber o selo de Deus mediante mesmo as circunstâncias que passaremos, mas ter a garantia da salvação. Então, o que nos diz a serva do Senhor? Infelizmente, muitos aceitarão a marca da besta por causa de comida e roupa. O que significa amantes deste mundo, amar as coisas deste mundo. Mas lembrem, Deus promete que Ele nunca vai abandonar o seu povo. Vejam, a força que Paulo tinha para escrever às igrejas, orar pelas igrejas, enviar os seus colaboradores, é como se fosse alguém que gozava de uma paz que as pessoas que estavam fora não tinham. Isto só é possível mediante a operação do Espírito Santo na nossa vida. Então, se nós nos entregamos a Deus, não amando este mundo, Deus promete estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vejam que o que Demas amou, que é o mundo, é uma das características das pessoas que vivem antes mesmo da vinda de Jesus. Amar o mundo em comparação a amar a Deus. Então, o que se desenvolve? Desenvolve um caráter morno. Demas era um jovem. Muitos de nós, jovens, queremos experimentar as coisas dessa terra na possibilidade de que um dia vamos mudar. Talvez Demas não teve o mesmo privilégio de Marcos, porque Paulo, ao escrever, diz que traz-me o Marcos, que é-me útil neste momento. Mas lembra que Marcos, em uma ocasião no passado, também desviou-se de Paulo e voltou para trás. Mas agora Paulo diz que ele é muito útil no Evangelho. Significa que ele tornou-se um indivíduo maduro e convicto para continuar a trabalhar a pregação do Evangelho. Enquanto Demas, que teve os mesmos privilégios, ao invés de permanecer, preferiu retroceder e voltar para trás. Isso é muito importante para nós
entender que a nossa caminhada tem que ser cada vez mais para frente e para cima, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Muitos de nós esquecemos a sutileza como o inimigo tem trabalhado sobre a questão das propostas que nos tem apresentado, sobretudo nós que temos conhecimento da verdade. Exatamente. Por essa razão que Demas, quando se perde, perde-se mesmo por causa de quê? Das ofertas que Satanás colocou, mas através de coisas que aparentemente eram boas, que trariam talvez algo positivo na sua vida. É assim como Satanás tem trabalhado nos nossos dias também. Quando vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 12, nós lemos o seguinte: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Se nós formos analisar bem, com profundidade, vamos ver que Satanás não tem ira contra o mundo, mas contra a igreja. Por essa razão que nos versos 17 diz que o dragão irou-se contra a mulher. Então a ira de Satanás é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora o irmão trazia a questão de marca da besta. Nós devemos olhar que a cada dia que vai passando, vamos nos aproximando a este momento em que a proposta sobre a marca da besta será colocada diante do povo de Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, na sua página 80, diz assim: não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil de submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. Então, aqui dá para perceber claramente que o caminho de Cristo, o caminho de entrar na missão é um caminho estreito. Exatamente. Exige muito sacrifício, exige uma vida de pesares, às vezes passa-se necessidade e poucos estão dispostos a entrar nesse caminho. E aqui o texto nos diz claramente que muitos vão preferir seguir o quê? A ceder a marca da besta por passar o quê? Vergonha, escárnio e as necessidades temporais. Então, isso é muito importante nós olharmos, sobretudo como adventistas de sétimo dia. Nem tudo o que é proposto para nós como sendo algo belo, como algo bom, é favorável para nós, sobretudo tomando em consideração o tempo em que nós estamos a viver. É importante ainda salientar nessa questão, por exemplo, 1 João, capítulo 2, versos 15, nos diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A pergunta é: quem fez o mundo? É o próprio Deus. Quem fez as coisas que estão no mundo? É o próprio Deus. Então, o que nós precisamos compreender, não pertencer ao mundo, nem amar as coisas deste mundo, é que temos que perceber o que a Bíblia nos diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em suma, temos que ter Deus em primeiro lugar e todas as coisas nos serão acrescentadas. Nesta vertente, se nós temos Deus em primeiro lugar, Deus que nos fez e que sabe quais são as nossas necessidades, Ele nos dará aquilo que é necessário. Mas agora, quando nós não queremos apenas o necessário, queremos as coisas para satisfazer o nosso egoísmo, aí estamos a amar o quê? O mundo. Muitas das vezes é fácil amar o mundo sem se perceber que estamos amando o mundo. Em que sentido? Orar é uma necessidade porque nós precisamos estar conectados com Deus. Mas muitas das vezes as pessoas preferem trocar momentos de meditação assistindo um filme. Então aí passamos a amar o mundo ao invés de amar a Deus. Então nós precisamos compreender o que significa amar o mundo. Porque não é necessariamente fazer parece coisas visivelmente más. Mas aqueles que colocam, por exemplo, uma esposa acima do amor de Deus estão amando o mundo. Porque a esposa é feitura de Deus, deve amar aquele que criou. Quando são substituídos planos que devem demonstrar o amor de Deus para a nossa salvação em programas para satisfazer o quê? Os nossos próprios desejos. Então a igreja também pode estar a amar o mundo. Quando ela permite que os planos e os modelos das coisas deste mundo interferam de forma direta, desviando o ponto principal que Deus ordenou que levantasse a sua igreja. Então, só para concluir o meu pensamento em torno deste assunto, é interessante que depois somos apresentados aqui alguns textos que nos mostram qual deve ser a nossa atitude nesse tempo. Marcos capítulo 13, por exemplo, diz que devemos vigiar.
Quando nós vamos ao Tito, capítulo 12, nós vemos que devemos renunciar à impiedade e às paixões carnais. Então, esse que deve ser o quê? A atitude do povo de Deus. Agora, quando nós falamos de vigiar, esse termo vigiar me leva a meditar sobre o que acontecia no Antigo Israel. Quando nós olhamos no Antigo Israel, existiam aqueles que faziam uma função especial em termos de vigiar em prol do cuidado do povo de Israel. Quem eram esses? Eram os atalaias. Os atalaias ficavam em torres de vigias, onde eles olhavam quando viesse o inimigo. Então, quando o inimigo viesse, eles eram incumbidos a fazer o quê? Fazer soar a trombeta. E a trombeta tinha um som específico para cada caso. No sentido de vir o inimigo, o som era específico. De modo que o povo que está na cidade possa alertar que algo perigoso vem. Então, o nosso papel nesse tempo é de vigiar. Em primeiro lugar, vigiar por nós, mas em seguida vigiar pela igreja, vigiar pelos irmãos. De que maneira eu vigiarei pelo meu irmão? A própria Bíblia diz que nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Devemos ser diferentes do Caim, que diz que não tem nada a ver com o seu irmão. Nós devemos ser os cuidadores dos nossos irmãos. Então, muitas das vezes, como é que nós iremos manifestar isso? Através do quê? De pregação, através de estudos, através de advertências. Então, muitos olham para essa questão como se ela fosse não necessária, quando alguém prega ou chama atenção ao outro, como se estivesse a julgar a vida do outro. Mas julgar e chamar a atenção são coisas muito diferentes. Quando nós chamamos a atenção a alguém do pecado, do perigo de Satanás, não estamos a julgar, mas estamos a alertar a pessoa sobre o perigo que está a incorrer por andar naquele caminho. Então, há uma necessidade de nós, como cristãos, analisarmos muito bem e entendermos que Deus pode levantar pessoas que estejam dispostas a poder nos ajudar por meio de quê? Desse trabalho de poder pregar o evangelho, ou falar, chamar a atenção dos pecados que a igreja está a viver nesse tempo. Porque essas mensagens que nós estamos a estudar aqui não são para pessoas de fora, são para a própria igreja. Então a igreja precisa entender essa questão. O que fez com que o Demas abandonasse a obra é o amor às coisas deste século. Então, muitas das vezes, quando alguém te adverte que você está num caminho errado, devemos compreender que se o resumo dos mandamentos, concretamente falando do segundo mandamento, é amar ao próximo como amas a ti mesmo. A pessoa está-se a colocar na tua posição. Exato. E ele consegue ver que não, essa direção vai me levar à perdição. Ele faz de tudo para que o irmão desperte. Então, daí que nós não devemos olhar para as mensagens de advertência como vindo de um inimigo. Exatamente. Mas devemos estar abertos para ouvirmos e reter aquilo que for útil para a nossa salvação. Porque a condição que nós estamos a discutir aqui da lição da quarta-feira vai nos levar à condição da igreja de Laodiceia. Por isso que temos essa mensagem aí. Exato. Mas antes de introduzir, parece que queria acrescentar algo. Antes de entrarmos para a lição de Laodiceia, a mensagem de Laodiceia, Timóteo capítulo 3, os versos 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vejam algo muito fundamental aqui, como Adventia sétimo dia. Na realidade, não é o dinheiro em si, conforme já se dizia, mas é preciso lembrar o que a serva de Deus diz a respeito de uma reunião que Satanás teve. Eles devemos fazer de tudo, conservar o dinheiro em nossas fileiras, para que aqueles que trabalham na causa de Deus não tenham recursos para trabalhar contra nós. Então, vejam que aqueles que amam o mundo, definitivamente está claro que não querem trabalhar para a pregação do Evangelho. Porque aqueles que vão atrás de recursos não para abreviar a volta de Jesus, mas para receberem o seu reino e a glória nesta terra. Então, muitas das vezes nós perdemos o escopo, fazemos a inversão do quê? De valores. Então, Demas, ele fez a inversão de valores. Então, Satanás, ele recompensa aqueles que amam o mundo nesta terra. Então, nós precisamos compreender aqui. Então, esta reunião que Satanás, ele vai com os seus colaboradores dizer que devemos fazer de tudo para desviar e fazer com que aqueles que trabalham para a causa de Deus não tenham meios ou dinheiro para pregarem contra nós. A pura realidade nós vemos. De que forma o Evangelho avança? Muitas das vezes, quando se faz planos da pregação do Evangelho, nós ouvimos os nossos líderes a dizerem não tem dinheiro. Mas quando há um outro programa que não tem a ver com a pregação do Evangelho, soma de rios de dinheiros é gasto.
Então nós vemos, afinal de contas, a quem está se amando, a que Deus está se servindo. Por isso, esta é a condição real da Laodiceia. Fazendo uma ponte direta aqui, vejam que aqueles que dizem esta forma de abordagem é como se fosse um julgamento, precisamos compreender o que a palavra de Deus está a dizer. A igreja de Laodiceia é a igreja do juízo, é a igreja do julgamento, razão pela qual ela precisa de uma mensagem de advertência. E se ela acatar a mensagem de advertência, então dir-se-á, no fim, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mas se rejeitar esta mensagem de advertência, não tem como dizer aqui estão os que venceram. Então nós temos que em algum momento amar. Quando alguém vem e nos dá uma mensagem de advertência, temos que perceber que pode ser o meio pelo qual Cristo ordenou para que o Espírito Santo pudesse nos tocar. Como é que ele pode usar? Pode usar o irmão Cipriano, pode usar o irmão Edson, para que esta mensagem chegue até mim. Ou usando um pregador qualquer num determinado sábado, para que a mensagem que eu quero ouvir seja dada, para que eu possa me converter do mau caminho e andar no caminho do Senhor. É interessante que quando trazia esta visão de Ellen White, em que o inimigo diz que temos que impedir com que aqueles que querem avançar com a obra tenham recursos para tal, mas vai dando recurso para aqueles que não estão interessados com avançar com a obra. Me fez lembrar do Salmo de Asaf, capítulo 73, quando ele diz no verso 3 que pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Mas quando ele continua, no versículo 3, diz que por certo, ao analisar tudo isso aí, eles vai bem na vida. Diz que por certo é em vão que tenham mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência. Por quê? No versículo 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Agora, no versículo 16, diz que quando me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino deles. Então, aqueles que não estão a ser fiéis com os recursos que Deus lhes concedeu para o avanço da obra, há um destino que só se entende que é o destino deles entrando no santuário, que veio a calhar com essa lição da quinta-feira. Laodiceia. A mensagem a Laodiceia. Porque quando nós olhamos para essa palavra Laodiceia, que é composta no grego por duas palavras, o laos, que significa o povo, e o dikaios, que significa justo, direito, legal. Então, estamos a falar de Laodiceia, povo justo ou povo julgado, ou seja, o povo do juízo. E nós sabemos que a igreja de Laodiceia representa a última fase da história da igreja de Deus. Agora, quando nós olhamos aqui a mensagem a Laodiceia, qual era a condição espiritual desta Laodiceia? Eu gostaria que os irmãos, ao comentar esta lição sobre a mensagem de Laodiceia, possam também trazer uma aplicação para o nosso tempo atual. Porque quando analisamos, vamos se calhar chegar à conclusão de que realmente aquilo que era a condição de Demas é uma condição do povo que também se encontra em Laodiceia. Então, o que é que nós podemos dizer sobre esta lição, a mensagem a Laodiceia? É interessante que quando nós lemos o capítulo 3, que fala sobre a igreja de Laodiceia, nós avaliamos as outras igrejas que vieram antes. Vamos ver que essa é a única que não recebe nenhum elogio, mas sim uma crítica e um apelo. Então, todas as igrejas têm uma ordem, um elogio, um apelo, uma repreensão. Mas esta é a única que não recebe nenhum elogio, mas apenas um apelo, uma repreensão e um apelo. Então, o que isso significa? Significa que é uma igreja problemática ou que está numa fase muito problemática. Se nós formos a estudar com mais calma, nós vamos ver que a igreja de Laodiceia era uma igreja, de fato, existencial naquele tempo do Paulo, nos tempos da igreja primitiva. Mas, quando vamos ao livro do Apocalipse, o seu contexto fala sobre as 7 fases da dispensação cristã, onde a igreja de Laodiceia representa a última fase, a partir de 1844 para até a volta de Cristo. Então, sendo assim, se é uma igreja que não recebe nenhum elogio, nós podemos chegar à conclusão de que, então, é uma igreja não amada. Mas será que é verdade? Vamos ler os versos 19 de Apocalipse 13. Diz assim:
Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A atitude de Deus para com essa igreja é uma atitude de amor. Deus não elogia porque não há necessidade de elogiar. Porque é uma igreja que vive uma fase de grandes problemas. Problemas internos, problemas de apostasia. Mas é uma igreja que Deus ama muito, como amou a todas as outras igrejas anteriores. Então, muitos, quando nós aplicamos isso para os nossos dias, já dizíamos antes, a igreja de Laodiceia é uma igreja que recebe mais repreensão do que elogio. O que isso significa? Que as mensagens que vão soar nessa igreja são mensagens mais de repreensão por causa do quê? Das apostasias que a igreja vive, do que necessariamente de elogios. Então, quando alguns olham para certos pregadores que trazem mensagem de preparação, mensagem de advertência, o que dizem? Esse irmão não tem amor, porque ele está sempre repreendendo. Mas, na verdade, a repreensão é um sinônimo de amor, segundo o que nós podemos ver aqui no contexto da igreja de Laodiceia. Então, é necessário nós percebermos essa questão dentro do contexto daquilo que a lição nos apresenta. No livro Testemunhos Selectos, volume 1, na página 327 a 328, a serva do Senhor diz que a mensagem à igreja de Laodiceia aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. Carecemos de humildade, paciência, fé, amor, abnegação, vigilância, espírito de sacrifícios bíblicos. O pecado domina entre o povo de Deus. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Então nós vemos que nesta fase, Cristo está à espera que a igreja desenvolva um caráter assimétrico. Então quando estes, de facto, terem um caráter igual, os pertencentes à igreja de Laodiceia, Cristo virá reivindicar o seu caráter. Daí que Isaías capítulo 58 diz: clama em alta voz e não te detenhas. Por que razão? A mensagem em grande Laodiceia deve ser uma mensagem a ser acatada não para animar os egos do indivíduo, mas para mostrar a condição espiritual tão deplorável, para que a pessoa então veja que o único meio de ser salvo é olhar simplesmente para Jesus Cristo. E Cristo já fez tudo por essas igrejas. Ao analisarmos a igreja de Éfeso, a primeira igreja, nós vemos que Cristo amou essa igreja, amou a segunda igreja. Então Cristo não muda. Então ele amou a igreja de igual maneira. Mas, referente à igreja de Laodiceia, é uma igreja que, de tantos privilégios que ela teve, não tem um amor correspondente. A razão pela qual a mensagem é contundente e diz que tu dizes que és rico. Tens tudo. Esta é a condição que nós dizemos. No passado nós dizemos que essa é a igreja da Bíblia, essa é uma igreja profética, é a igreja que tem as doutrinas verdadeiras, é a igreja que conhece a mensagem do santuário, entretanto, não vive a mensagem do santuário celestial. É muito complicado dizermos que somos um povo escolhido, um povo eleito, que tem todos esses privilégios, mas quando nós precisamos de facto as obras correspondentes, nada. Isto cria uma situação de irritabilidade para Deus. Diz que eu irei vomitar-vos. Esta é uma condição favorável. Significa que precisamos tomar uma posição séria quanto a isto. Ainda continua em Medicina Salvação, serva do Senhor, dizendo: a mensagem de Laodiceia se aplica à igreja desta época, conforme referenciávamos. Ou você está constantemente dizendo: rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Será em vão que a declaração da verdade eterna foi declarada a esta nação para ser levada a todas as nações do mundo? Deus tem um povo escolhido e fez dele depositário de uma verdade cheia de resultados eternos. Tal povo recebeu a luz que deve iluminar o mundo. Deus cometeu um erro? É uma pergunta. Somos de facto seus instrumentos escolhidos? Somos nós, os homens e mulheres, que devem levar as mensagens do Apocalipse 14 ao mundo, a proclamar a mensagem de salvação àqueles à beira da ruína? Então fica claro qual é a nossa mensagem. Será que todos nós, como adventistas do sétimo dia, cremos que a nossa mensagem são as 3 mensagens angélicas? Se são elas verdadeiras que nos caracterizam, será que nós vivemos em conformidade com as 3 mensagens angélicas? Nós vemos que não. Razão pela qual a mensagem a Laodiceia é uma mensagem de reprovação. Mas aí Deus diz: é bom que de mim compres ouro refinado no fogo. O que significa? A igreja de Laodiceia passará por uma grande prova para o aperfeiçoamento do caráter.
É na igreja de Laodiceia que Deus tira as primícias, os 144 mil, que passam da grande angústia a qual nunca houve. Por isso diz que de mim compres ouro refinado no fogo. O que significa? É o aperfeiçoamento de caráter. E que te unjas os olhos com colírio para que vejas. Significa uma visão espiritual de que Cristo está vindo. Há muitos adventistas que não querem que Cristo está vindo. Como é que eles fazem isso? Os seus modos vivendo mostram que não estão à beira da vinda de Cristo. Não vivem em conformidade com o tempo presente. E diz que tu és nu. Nós vemos hoje que muitas das vezes, quando nós nos olhamos, não conseguimos ver os defeitos que existem em nós. Não conseguimos ver, achamos que está tudo bem na igreja. Mas aqui a palavra de Deus diz, arrependa-te. Então esta mensagem da Laodiceia é muito forte. Só para dar a palavra aqui, vejam que Cristo diz que eis que estou à porta e bato. Ele não disse isso na primeira igreja. Não disse na segunda igreja. Mas disse de forma específica à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. A pergunta que eu faço, quem é a cabeça da igreja? Vimos nas lições passadas. Quem é o dono da igreja? Mas ele está fora da igreja. Ele não está dentro da igreja. Então esta não deveria ser uma condição satisfatória reconhecer que somos a igreja de Laodiceia porque nós expulsamos a cabeça. Expulsamos o dono da igreja. Mas ele, como tem amor e a sua misericórdia dura para sempre, antes do fechamento da porta da graça, ele vem e faz o último apelo. Uma repreensão e um último apelo. Eis que estou à porta e bato. Se ele bate a porta, é que ele não está dentro dela. Então isso deverá nos levar ao quê? A vigiarmos cada vez mais, a termos programas de oração e jejum para a consagração completa a Cristo Jesus. Então Cristo virá reivindicar o seu caráter em nós. É interessante que quando nós olhamos para a condição espiritual desta igreja, há pessoas que infelizmente se orgulham por pertencer ao povo de Laodiceia e de forma especial por estar nessa condição. Mas é muito perigoso. Exatamente. Porque quando a pessoa não sabe se é quente, é frio, significa que a pessoa não sabe qual é a sua condição espiritual. E não conhecendo a sua condição espiritual, não sabe qual é a sua maior necessidade no momento. Daí que é necessário buscarmos entender que a mensagem de Laodiceia tem que ser uma mensagem contundente, uma mensagem que chama ao arrependimento, porque nós ouvimos muitas das vezes a rejeitarem mensagens da verdade presente simplesmente porque reclamam por causa da forma como a pessoa prega. Mas é-nos dito que no tempo em que nós vivemos, os ministros devem dar um testemunho direto, tal como João Batista deu. E aqui nesta lição, o autor diz que tanto João Batista quanto Jesus convocaram as pessoas a se arrependerem e darem frutos que resistiriam ao teste de julgamento nos últimos dias. Agora, quando nós olhamos para o João Batista, será que se João Batista estivesse na igreja de Laodiceia hoje, seria recebida a mensagem dele? Nós estaríamos a dizer também que não, a tua forma de pregar não ajuda e tudo mais. Porque nós nos focamos nas formas, mas esquecemos que aquilo que a pessoa está a dizer é o mais importante. Exatamente. Porque Deus pode usar uma pessoa que estudou, uma pessoa eloquente, mas também pode usar uma pessoa que não é eloquente. O que importa aqui é a eloquência ou não a eloquência, ou é o conteúdo. O mais importante é a mensagem que transmite, visar chamar o povo para arrepender-se dos seus pecados e buscar viver em conformidade com a vontade de Deus. Eu gostaria que nós voltássemos à experiência do Salmo 73, o Salmo de Asaf, porque eu acho que é uma experiência muito importante. Porque, primeiro, nós vamos ver que o salmista aqui, ele olha para o mundo e vê que o mundo prospera. E isso lhe faz ter uma certa mentalidade. Mas quando ele olha para o santuário, a sua mentalidade muda. Exatamente. Porque foi lá onde ele encontrou o fim de todas as coisas. Agora, se nós formos olhar a mensagem de Laodiceia, nós já dissemos que o povo de Laodiceia é o povo de juízo. Ou seja, a igreja de Laodiceia significa o povo de juízo. Então, o que isso significa? Em algum momento, há um juízo que está a ser feito. E é neste juízo que aqueles que professam a Cristo Jesus serão o quê? Avaliados ou serão julgados. Aqueles que são sinceros serão absolvidos ou perdoados seus pecados. Aqueles que não são sinceros, infelizmente, serão afastados neste juízo. Agora, quando nós avaliamos ou analisamos essa questão, nós vamos ver que todos nós precisamos voltar os nossos olhos para onde? Para o santuário.
onde nós vamos ver qual é o fim de todos aqueles que prosperam neste mundo. De tal maneira que possamos ver qual é a nossa condição como laodiceanos e nos arrependamos, porque a mensagem da igreja de Laodiceia é uma mensagem de arrependimento. Deus quer que os laodiceanos possam se arrepender e não se conformar com a condição em que eles se encontram. E como resultado de este arrependimento ter sido operado no coração dos laodiceanos, o que vem a seguir? Vem a seguir aquilo que está em Isaías capítulo 60, a partir dos versos 1, que diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá ressurgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então nós vemos claramente aqui que há um trabalho que os laodiceanos, por terem se arrependido, por terem ouvido as advertências, por terem seguido aquilo que Cristo Jesus lhes dá como um apelo, então eles deverão fazer como trabalho, que é testemunhar de Jesus. Representar o caráter de Jesus. Através do quê? Através da experiência que eles terão vivido. Por quê? Porque olharam para o santuário. E viram o fim dos ímpios e viram também a sua condição como pecadores. Então, todos nós como membros da igreja, nós devemos ter essa experiência do salmista, que olhou para o santuário e viu qual é o fim daqueles que praticam mal, mas também viu a sua condição de pecador e se arrependeu e entendeu que há um trabalho que tem que se fazer. Existe algo aqui que nós precisamos compreender quanto à questão da igreja de Laodiceia, a igreja adventista do sétimo dia, é que o fato dela não mostrar uma posição e de que lado ela está, ela confunde o mundo. Por isso, quando nós vamos para o livro de João, capítulo 10, verso 16, Cristo diz que eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Haverá no fim um rebanho e um pastor. O que significa que na condição em que nós estamos, existem pessoas seguras em Cristo Jesus, enquanto ainda não pertencerem à igreja de Jesus um dia. Por que razão? Elas ouvem rock lá no mundo, porque não sabem que o rock é uma música inofensiva a Deus. Mas que se essas pessoas viessem à igreja, e nós lhe dissessemos que o rock é o do diabo, e viessem ouvir rock aqui, se confundiriam, sairiam para nunca mais voltar. Ou seja, o grande problema da mornidão na igreja é pior que os infiéis. Porque a nossa vida não demonstra de forma prática de que lado nós estamos. A serva do Senhor diz aqui, pior que os infiéis, isto referindo-se às pessoas de Laodiceia. Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e posição evasiva levam muitos a extraviarem-se. O infiel mostra como ele é, o cristão morno engana ambas as partes. Não é bom mundano, nem um bom cristão. Satanás serve-se dele. Onde que está isso? Satanás serve-se dele para fazer uma obra que ninguém mais pode fazer. Isto é tão terrível, porque o indivíduo que é infiel, ele não esconde. Ele assume o seu engano, à espera da misericórdia de Deus, dentro do cumprimento da mensagem, para ser alcançado com o evangelho. Mas o morno diz viver a verdade, diz conhecer a verdade, mas a sua vida nega pelas obras. Significa que nós temos que tomar uma decisão. Ou permanecemos no pecado para sermos destruídos, ou decidirmos por Cristo para alcançar a salvação. Porque quando nos tornamos cristãos mornos, o que acontece? Nem no mundo não prosperamos, nem na vida cristã não prosperamos. Porque queremos seguir os dois caminhos simultaneamente. Isso vai dar igual à loucura. Então temos que decidir ou o caminho que leva à salvação, ou o caminho que leva à perdição. Mas uma coisa é certa, precisamos lembrar do que estamos estudando neste trimestre aqui. Permanecendo na vontade de Deus. A igreja de Laodiceia não permanece na vontade de Deus, a menos que ela aceite o apelo que Deus faz. Esperamos que tenham sido lições maravilhosas para todos. Cada um de nós possa examinar qual é a sua condição dentro da igreja de Laodiceia. Se não é morno, não é quente. Qual é a condição espiritual de cada um de nós, para que possamos ver a nossa necessidade e nos arrepender dos nossos pecados e buscarmos o perdão de Cristo, que Ele está de braços abertos para nos receber e nos conceder o perdão. Então, chegamos assim no final do estudo da nossa lição. Queremos abrir este espaço para últimas considerações. Irmão Edson. Bom, Jesus Cristo diz em Mateus
capítulo 7, versos 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus Cristo já nos deu aqui a fórmula para a salvação. Permanecermos na sua vontade. E a vontade de Deus é que nós sejamos obedientes a toda a luz que nós temos vindo a receber. Então, este é o apelo que eu queria também transmitir aos irmãos que nos acompanham de lado de casa. Muito obrigado. Irmão Oscar, pode deixar as suas últimas considerações? Algo terrível na igreja de Laodiceia é que ela não vai reconhecer a descida do Espírito Santo, a forma de chuva seródia, se não se arrependerem de seus pecados. Haverá nas igrejas uma admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não têm se humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração para a confissão e arrependimento de seus pecados. Então, o apelo que é feito à igreja de Laodiceia é um apelo urgente. O abandono do pecado e aceitar as impressões do Espírito Santo. Porque Deus está derramando o Espírito Santo em forma de chuva temporária, como as gotas do orvalho. Mas o seu desejo é derramar de forma completa em forma de chuva seródia, quando então vai-se aqui sentir a mensagem do quarto anjo, Apocalipse capítulo 18, e a terra será iluminada com sua glória. É a mesma igreja. Muito bom. Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo do estudo deste trimestre. Dizer que nós estamos gratos porque os irmãos têm compartilhado estes conteúdos com os demais e dizer que no próximo trimestre, na primeira lição, temos uma surpresa para alguns irmãos que aqui foram escolhidos e acredito que as surpresas estarão lá também no próximo trimestre. Mas também queremos agradecer àqueles que têm manifestado intenção de apoiar este programa para que possa crescer. Dizer que nós estamos de braços abertos para todos aqueles que têm esse desejo de apoiar, mas também para aqueles que querem conhecer as atividades que nós temos feito, querem saber mais sobre o Ministério. Podem entrar em contato através deste número que estão aí no rodapé. E dizer que também contamos com as vossas contribuições para o crescimento deste programa, dando dicas daquilo que vocês acham que pode ser melhorado dentro do nosso programa. Então, nos despedimos dessa forma e aguardamos por vós no próximo estudo da lição, que será o trimestrário com o tema Crescendo em um Relacionamento com Deus. Se queres crescer em um relacionamento genuíno com Deus, nós queremos desde já aconselhar o irmão a adquirir o seu trimestrário na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é só aproximar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, manifestar o interesse de adquirir este trimestrário e lá terá essas lições maravilhosas para que possamos crescer juntos com Cristo. Que Deus possa vos abençoar. Até a próxima semana no estudo da lição, que será um novo trimestre para nós. IAG, juntos avançaremos.